Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Nós vamos aguardar só mais 2 minutinhos o pessoal se conectar, tem bastante gente entrando e a gente já começa, tá bom? Só 2 minutinhos e já começamos. Olá, pessoal, todo mundo me ouvindo agora? A gente não consegue interagir aqui pelo áudio, mas a gente consegue pelo bate-papo. Então, por favor, qualquer dúvida, qualquer comentário, se tiver algum problema com a conexão ou com o áudio, avisa a gente pelo bate-papo que a gente já consegue corrigir por aqui, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar agora a nossa apresentação, apesar de que ainda tem algumas pessoas que vão se conectar, mas esse horário é mais complicado, né? A gente sabe que tem bastante trânsito, as pessoas estão chegando em casa, se locomovendo aí de um lugar para o outro, mas à medida que elas vão entrando, vão acompanhando a gente aí na nossa conversa sobre futuro e sobre profissões também. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Renata Charuti, eu sou orientadora de carreira, trabalho também como consultora, sou coaching executiva e tenho uma trajetória toda em recursos humanos, quase 17 anos de experiência em RH em grandes empresas multinacionais. De 2 anos e meio, 3 anos para cá, resolvi empreender e abrir uma consultoria e trabalhar com o que eu realmente gosto, que é carreira e desenvolvimento humano. Então, essa é um pouco da minha realidade hoje. Então, nós faremos esse bate-papo comigo e com a Ingrid, que está aqui ao meu lado e que vai se apresentar agora rapidamente. Depois, ela volta mais tarde para compartilhar algumas informações com vocês também. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Ingrid, eu sou psicóloga. Eu fiz uma carreira desenvolvida inicialmente em recursos humanos e de uns anos para cá eu fiz essa migração para a área mais clínica da psicologia. Então, eu tenho tanto essa experiência no mundo das organizações, né, dentro de recursos humanos, como atualmente olhando o impacto disso na vida das pessoas, né, não só do trabalho, mas de outras demandas. E em parceria com a Renata, a gente está desenvolvendo esse trabalho para dar um pouco mais de visibilidade, né, para onde as coisas estão indo, os desafios do mercado de trabalho e preocupações, né, que muitas vezes estão sendo geradas em função disso. Espero que vocês aproveitem, daqui a pouco eu volto para falar mais com vocês. Obrigada! Muito bom. Então, vocês terão a oportunidade de ouvir mais da Ingrid daqui a pouquinho. Bom? E hoje, então, nós somos parceiras na Essentia. A Essentia é o nome da consultoria que a gente atua, que tem aí por origem latim e significa essência, que é realmente o que a gente acredita, né? É a característica essencial de uma pessoa ou de uma coisa que faz, de fato, a diferença. E é isso que a gente busca nas pessoas, independente do trabalho onde a gente faça, seja numa orientação de carreira, seja no desenvolvimento de um líder, seja no desenvolvimento de uma pessoa. A gente sempre busca a essência das pessoas, porque a gente acredita que quando a gente faz o que verdadeiramente gosta, quando a gente se conhece, tem condições de fazer escolhas melhores e, por consequência, ser mais bem-sucedido, ter mais satisfação pessoal e mais satisfação profissional também. Então, esse é um pouco do propósito que nós temos nas diferentes frentes de atuação da consultoria. E falando um pouco, então, do nosso dia de hoje, né? Para resgatar um pouco de qual é o objetivo dessa nossa conversa, é falar um pouco de futuro. Então, a gente sabe que a tecnologia está presente, a gente tem visto o avanço acelerado que ela tem tido e cada vez mais a gente ouve falar que algumas profissões tendem a desaparecer, não vão existir mais, outras vão se modificar. Isso tudo é muito nebuloso por vezes. Então, a gente vai falar um pouquinho de quais são essas tendências e o que tende a acontecer e tende a se transformar no futuro. E depois disso, a gente vai dar dicas, então, de como escolher a profissão, né? Considerando todo esse cenário, como é que eu me preparo para este futuro? Então, é um pouco desse bate-papo que a gente vai fazer hoje. Na verdade, foi uma grata surpresa quando a gente compartilhou esse convite com vocês, porque inicialmente nós pensamos nesse bate-papo, nessa palestra, para os jovens que estão em fase de escolha profissional. A gente sabe o quanto é difícil esse momento, é tão complicado e com tantas informações, por vezes deixam os jovens perdidos no momento dessa escolha. E nós pensamos, então, na construção da palestra para isso,
mas as coisas são tão dinâmicas e tão diferentes e gera tanta curiosidade um tema que nós tivemos a grata surpresa de ter muitas pessoas de diferentes perfis interessados na palestra. Então, hoje, conectado, nós temos uma variedade de pessoas que é muito bacana, de todas as idades, que são estudantes, que são profissionais já de diferentes áreas, e a gente fica muito feliz com esse interesse todo. Vai ser uma troca bacana aqui. Interajam com a gente através do bate-papo. A gente vai respondendo as perguntas à medida que elas vão surgindo, a menos que a gente sabe que a tecnologia às vezes tem algum delay, né? Tem algum atraso na comunicação. Se chegar uma pergunta de um tema que a gente já passou, no final a gente volta nela e responde. Se a gente ainda estiver no tema, já responde na hora. Então, mande as perguntas, mande os comentários, que é para ser mais interativo. Eu confesso que é um desafio para mim fazer um webinar dessa forma, porque eu gosto muito da interação e de observar um pouco, né, o que as pessoas estão pensando e achando. Então, dessa forma, o nosso canal é o bate-papo para vocês alimentarem a gente um pouco também com as percepções de vocês. Tudo bem? Vamos começar aqui, então, falando já um pouco das mudanças, né? Já iniciando com números que são realmente alarmantes, eu diria. A gente tem estatísticas ou pesquisas que indicam que 48% dos postos de trabalho que existem hoje correm o risco de não existir mais nos próximos 10 anos. Ou, no mínimo, eles vão se transformar de forma muito significativa, né? Então, o que significa? Isso significa, em números absolutos, que 2 bilhões de postos de trabalho deixarão de existir até 2020. Isso faz com que as pessoas fiquem muito preocupadas. Então, pensando que se quase metade dos postos de trabalho deixam de existir, o que é que eu vou fazer lá na frente? Seja eu um profissional que já estou no mercado e não sei se a minha profissão continua existindo, ou um jovem que vai decidir o que fazer no futuro, mas não tem muita certeza já com o cenário de hoje, muito menos pensando nessa realidade que a gente ainda nem sabe exatamente como vai funcionar. Por outro lado, as notícias não são só ruins, né? Tem cientistas aí bastante otimistas e pesquisas que mostram que a tendência é que para cada posto de trabalho eliminado, 2,4 novos postos de trabalho serão criados, especialmente em startups. Então, aí as novas empresas que surgem nos mais diferentes segmentos, e aí traz aí novas oportunidades, né? Um desaparece, 2,4 novos surgem. Então, não são só más notícias, né? Temos algumas preocupações por um lado, mas muitas novidades interessantes por outro também. Entrando um pouco, então, na fase em que a gente já vivencia hoje e que só tende a se intensificar daqui para frente, né? Quando a gente fala de vida digital, por exemplo, tudo hoje acontece de forma digital. A gente observa o hábito das pessoas, né? E o hábito é estar sempre muito conectado. Então, por exemplo, tem uma pesquisa, e olha que esse dado já é de uma pesquisa que foi feita há uns 3 ou 4 anos atrás, eu tenho certeza que se eles repetissem essa pesquisa hoje, provavelmente esse resultado seria ainda mais alto, que é 56% das pessoas têm o que eles chamam de FOMO, que é o medo de perder oportunidades. Então, a necessidade de estar conectado o tempo todo para não perder nenhuma oportunidade, para não perder nenhuma informação que seja importante. E isso faz com que as pessoas estejam realmente o tempo inteiro online, como a gente fala, né? A ponto de que a gente tem um dado de pesquisa real, que é cada pessoa vê o seu smartphone em média 220 vezes por dia. Então, é um número muito intenso. Até há pouco tempo atrás, a média era de 150 vezes por dia e agora são 220. E isso não considera quanto tempo você fica conectado, é só a quantidade de vezes que você acessa o seu smartphone. Isso pode ser para 1 minuto, para meia hora ou para 1 hora de consulta. Então, é muito tempo que a gente passa conectado no aparelho que está em mãos o tempo todo, em todos os lugares. Esse é um dado bastante relevante, né? E um dado interessante também é que só 5% dos vídeos hoje que estão disponíveis no YouTube são feitos por profissionais. A sua grande maioria é feito por amador. São pessoas que têm alguma coisa para compartilhar, alguma informação, algum hábito e queira contar para as pessoas e acabam fazendo vídeos mais amadores e compartilham no YouTube e criam aí zilhões, muitas vezes, de seguidores, né? Temos muita gente hoje se profissionalizando através do vídeo do YouTube. Então, com isso, a gente fala tanto de profissões que se transformam com essa realidade mais digital, quanto de profissões que surgem. Por exemplo,
Pensando na vida mais digital, né, os anúncios, as publicidades também se tornam mais digitais, o que traz uma modificação importante aí, por exemplo, para as gráficas, né, para a profissão de gráfico, para o designer gráfico, você não tem mais muita mídia impressa, tem muita coisa que é digital. Então, deixa de existir o que é físico, o que é papel, e passa a existir, então, o que é mais virtual. E com isso, fica ainda mais forte a necessidade de marketing digital, cresce aí a profissão de youtubers, que nem tem uma formação específica necessariamente, mas que hoje muitas pessoas que começaram como amadores já ganham muito dinheiro com isso, apesar de não ser um profissional. Se tem muitos seguidores, algumas marcas se interessam por patrocinar essa pessoa, e aí, portanto, essa pessoa ganha dinheiro, isso vira uma profissão. Os blogueiros, os influenciadores digitais e até os agentes de memes. Então, todos esses memes que a gente vê por aí, as pessoas ganham dinheiro para fazer isso. Tem gente que passa o dia observando acontecimentos, observando notícias para criar memes e aí são remuneradas por isso. Então, isso muda bastante já algumas das coisas que a gente tem visto. Já é uma realidade que só tende a ficar ainda mais forte daqui para frente. Primeiro ponto, então, da vida digital. Depois, por exemplo, outra realidade que a gente tem, que são os drones, né? Já temos muitos drones hoje, muitas conversas sobre drones, a gente ouve, vira e mexe, falando que o aeroporto de Congonhas fechou porque tinha um drone sobrevoando, o aeroporto de Guarulhos a mesma coisa. Então, tem uma expectativa de que até 2020, ou seja, o ano que vem, mais de 7 milhões de drones estarão no ar nos Estados Unidos, onde é uma realidade bastante mais forte já do que é no Brasil. Mas não é tão distante assim. Se a gente pensa na nossa realidade aqui no país, já temos hoje 12 mil profissionais que trabalham com drones. Sejam mecânicos de drones, condutores de drones, uma série aí de atividades relacionadas ao drone. Já tem 12 mil profissionais, portanto, no nosso país. Tá? Como isso afeta muito a questão logística, o que traz de impacto, né, de profissões que tendem a diminuir ou a se transformar minimamente? Os motoboys, porque as entregas passam a ser feitas por drones. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon já entrega com drone, a pizzaria Domino's já entrega com drone, e na nossa realidade também já tivemos algumas tentativas. Tem uma padaria em São José dos Campos que fez um teste de entregar pão com drone, por exemplo, né? Num raio aí de 3 quilômetros, levava o pão para entregar para o seu cliente através de um drone. E em Santo André também houve uma pizzaria que há alguns 2 anos atrás fez um experimento de entregar pizza com drone. Então, uma realidade que não está tão distante ainda. Isso só não cresceu no Brasil ainda porque precisa de regulamentação, precisa de aprovação da ANAC, da FAB, então de alguns órgãos aí brasileiros, e não é tão simples por enquanto, mas é uma tendência muito forte que vem surgindo, né? Então, à medida que os motoristas de caminhão talvez percam espaço com essa entrega via drone, os entregadores também, por outro lado, surgem profissões como as que eu mencionei antes, que é um condutor de drone. Alguém precisa parametrizar, né, programar o drone para onde ele vai. E o mecânico do drone, porque assim como qualquer outro equipamento, ele pode quebrar e precisa de uma manutenção. Então, são profissões diferentes que surgem aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de carros autônomos, também, apesar dos obstáculos aí que a gente ouve que as indústrias estão enfrentando, como, por exemplo, o Uber, né? O Uber testou usar o carro autônomo nos Estados Unidos, teve um acidente com uma vítima fatal, atropelou um pedestre, ele suspendeu as operações. Tem alguns obstáculos nesse sentido, mas isso não impede a crescente que é ter carros autônomos no futuro. Muitas montadoras estão trabalhando nisso e a previsão é que a gente tenha em 2030 entre 40% e 95% das viagens feitas através de veículos autônomos. Autônomo a ponto de não tem mecanismo para que o passageiro pilote o carro, né? Não vai ter essa oportunidade. Então, você não tem a opção de usar como autônomo ou dirigir o carro. Ele é só autônomo. O que traz outras necessidades, porque a tecnologia, ela é muito boa, mas ela nem sempre é perfeita. Então, o que traz isso? Uma necessidade, por exemplo, do que eles chamam de motorista à distância, que é uma central onde tem alguns operadores de carros autônomos. À medida que o carro se depara com uma situação em que ele não consegue resolver,
que a própria tecnologia do carro não consegue resolver, isso aciona essa central para que um motorista à distância assuma o controle do veículo. Ou o próprio passageiro pode acionar um botão também que desperta lá na central para que alguém entre em ação e tire o veículo daquela situação. Então, por um lado saem, né, ou diminuem os motoristas de táxis, os motoristas particulares, os motoristas aí dos aplicativos todos que a gente conhece, e entra, então, começa a surgir o motorista à distância, né, ex-motoristas muito especializados aí em atendimento ao cliente, porque passa a ter uma demanda diferente dentro do carro. A partir do momento que o motorista não dirige mais, ele tem tempo para fazer outras coisas, seja ler, assistir um filme, jogar um videogame, usar, por exemplo, aqui o que a gente tem, né, o serviço de manicure, então continua sendo uma manicure, passa a ser uma manicure em movimento, porque vai tratar da pessoa enquanto o carro estiver se deslocando para um outro lugar. Então é uma curiosidade e uma realidade que se aproxima. Muda muito, por exemplo, o escopo de quem é designer de veículos, né? Tudo que eles programaram nos últimos 120 anos, eles começam a pensar de forma diferente, porque agora é mais como é que eu entretenho essa pessoa que está dentro do veículo, como é que eu dou alternativas para ela não ficar entediada durante a viagem, mais do que talvez outras facilidades que eles buscavam dentro dos carros antes. Então, essa é uma outra realidade muito clara e muito próxima também de acontecer. E aí a gente fala dos famosos robôs, né? Que parece distante, mas é próximo ao mesmo tempo. Até 2030, 800 milhões de empregos serão substituídos por robôs no mundo. É um número expressivo. E a gente não está muito distante dessa realidade, né? Se a gente pensar na indústria automobilística, há alguns anos já, grande parte da sua fabricação já é feita por robôs, mas isso se expande para outras áreas, para outros segmentos, para outras atividades. Eu não sei se vocês já ouviram falar, não é novo, ele existe desde 2015, se eu não me engano, um hotel no Japão, ele é 100% conduzido por robôs, não tem nenhum ser humano que trabalhe no hotel. Então, o hóspede, do momento que chega até o momento que ele sai do hotel, ele é atendido por robôs. Então, essa é uma foto da recepção do hotel. Então, tem aí um robozinho que parece um robô mesmo, um robô que parece um ser humano e um robô que parece aí um animal, né? E esses são os robôs que te atendem. No momento que você chega, que você faz o check-in e tudo mais. Quem leva a sua bagagem para o quarto também é um robô. Você põe a sua mala dentro desse robozinho, coloca o número do quarto e ele leva a sua bagagem para o seu quarto. Qualquer necessidade que você tenha dentro do hotel, tem robozinhos espalhados para você conversar. Dentro do quarto tem também para você pedir um serviço de quarto, uma comida, enfim. Todo o processo até a saída do hotel é realmente feito por robôs. Então já existe, é um hotel turístico, inclusive, as pessoas vão por curiosidade de como é que isso funciona. Ele tem, assim, essas paisagens meio esquisitas, às vezes, mas é realmente para mostrar que o dono, né, idealizou e diz o quanto ele criou isso para mostrar que é possível e é possível baratear também a estadia, né? Porque o hotel não custa muito caro. Então, essa é uma curiosidade que já existe no Japão desde 2015, não é de agora. Então, isso para se expandir não é muito difícil, né? E eu não sei também se vocês já ouviram falar da Sofia, a primeira humanoide que recebeu a cidadania na Arábia Saudita, também não é tão recente, ela já recebeu essa cidadania em 2017, e é incrível, eu não vou passar aqui para vocês o vídeo para que não demore ainda mais a nossa palestra e a gente possa bater papo sobre outras coisas, mas quem tiver curiosidade depois, é só procurar a entrevista da Sofia e observar o quanto ela realmente interage como um ser humano. Então, tem um entrevistador que faz uma série de perguntas e ela não responde só de forma mecânica, sim ou não. Ela elabora as respostas, ela devolve perguntas para o entrevistador e ela chega a ser sarcástica às vezes, ela desafia o outro. Então é como se fosse de fato um ser humano. No meu ponto de vista, um pouco assustador, mas é uma realidade que já existe, que a gente vai se deparar daqui para frente com mais frequência. E aí isso traz alguns impactos, né, naturalmente. Então, profissões, por exemplo, como contador, analista de crédito, operador de telemarketing, vendedor, garçom, tende a ser profissões que vão diminuir significativamente ou talvez até serem extintas, né? O contador, toda a análise e a junção de dados que ele faz, uma máquina pode fazer por ele. O analista de crédito, se a gente pensar hoje, quando eu entro no site de um banco, se eu quero simular um financiamento, por exemplo, eu consigo fazer através do próprio site. Muitas vezes eu nem falo com um atendente, né? O operador de telemarketing, a mesma coisa. Eu, a semana passada, recebi a ligação de uma operadora, por exemplo, que até outro dia era uma pessoa que me ligava,
e dessa vez foi um robô. Então, muito educado, por sinal, dizendo quem era e de que operadora era, perguntando se eu podia falar. E aí eu disse que sim, porque eu fiquei curiosa, queria saber até onde ia. E aí ela me disse que tinha uma promoção e etc, ele explicou um pouco mais, se eu tinha interesse em aderir. Eu disse que não, ela agradeceu pelo meu tempo e desligou. Diferente, inclusive, do que acontecia quando eram pessoas que ligavam, que por vezes insistiam e queriam entender por que não e tudo mais. Então, são realidades que realmente já existem, né? Outras profissões surgem, ou são mais requeridas até. Engenheiro de software, por exemplo. Cada vez mais os softwares são necessários e precisa criar tecnologias e plataformas mais e mais robustas, né? Mecânicos de robôs pessoais. Também tem uma tendência muito grande a ter robôs que vão fazer tarefas de casa, que vão limpar a casa, passar roupa, lavar roupa e etc. Esses equipamentos também quebram. E aí a gente encontra aí profissionais que vão consertar esses equipamentos, né? Ou o conselheiro de robô. Como vai ter uma variedade muito grande de opções, eu vou até um conselheiro de robô, digo para ele quais são as minhas necessidades, ele me aconselha em quais são as melhores opções que eu tenho de robô no mercado para atender as minhas necessidades pessoais. Então, todas realidades muito próximas e que a gente já tem observado movimentos importantes. E aí a gente entra na tão falada e tão temida inteligência artificial, né? Que traz uma realidade muito importante nos mais diversos setores, nos mais diversos segmentos, nas mais diversas atividades, e tem um benefício para isso, né? Por isso que tantas empresas estão investindo em inteligência artificial. Tem uma estatística que diz que ela aumenta, em média, 40% a produtividade em diferentes setores. Isso é a média dos setores. Você tem setores, por exemplo, como o varejo, que ela chega a 60% de aumento na produtividade. Então, realmente traz um ganho importante para as empresas para substituir tarefas que são mais repetitivas e poder utilizar os seus recursos, né, os seus profissionais, os seus talentos, para fazer tarefas que sejam mais complexas. Outro dado interessante, até 2020, que de novo é amanhã, né? Já está aí no ano que vem, 85% dos centros de atendimento ao cliente serão virtuais. Então, assim como eu contei aí da operadora de telemarketing que me ligou, quando você liga de volta, por exemplo, na NET, se tem um problema, você liga, primeiro atendimento é feito por uma máquina, que muitas vezes consegue resolver o nosso problema, que te dá dicas, te dá orientação do que fazer e etc. Em última instância, se não resolve, ele te passa para um atendente. Mas vamos pensar em quantos cargos de atendentes são menos necessários agora, diminuíram por conta disso, porque realmente só vai para o atendente quando é algo mais complexo. E só no Brasil, hoje a gente tem 80 startups específicas para desenvolvimento de produtos que estejam relacionados à inteligência artificial. Então, 80 dessas startups estão voltadas exclusivamente para isso, o que traz ainda mais novidades e inovação nessa área. Então, quando a gente fala da inteligência artificial, é difícil até falar de profissões específicas que desaparecem ou que surgem, porque é uma variedade tão grande que é mais fácil a gente falar do tipo de atividade que tende a desaparecer por isso e tende a surgir por isso também, né? Então, tudo que a gente fala de tarefas repetitivas, de posições de nível mais operacional, né? Então, um operador de empilhadeira, uma operação mais básica, um chão de fábrica, coisas mais que não requerem tanta complexidade, tendem a desaparecer com a inteligência artificial. E também o que é análise de dados, porque a inteligência artificial cruza os dados de uma forma muito mais rápida. Talvez ela seja capaz de cruzar dados que o ser humano demoraria semanas para cruzar, ela faz em fração de segundos. Então, por isso também traz tão mais produtividade. Por outro lado, o que cresce muito? Atividades que sejam mais complexas e que requerem um ser humano para isso, porque a inteligência artificial não dá conta de resolver. Novas posições que sejam altamente qualificadas e de gerenciamento é a palavra do futuro. Então, gerenciamento de pessoas, gerenciamento de processos, da forma mais abrangente possível, porque, de novo, o robô, a inteligência artificial ainda não dão conta de gerenciar esse tipo de relações e de conexões com as pessoas. Então, posições que requeiram relacionamento, requeiram conexão, a inteligência artificial ainda não copia, né? Não consegue. Por isso o ser humano é tão importante para que a gente realmente consiga dar vazão para essas outras demandas. O que é muito interessante, né? Se a máquina e o robô liberam tempo da gente para fazer outras coisas mais interessantes e mais complexas, por que não? Porque a gente não ser aliado a isso ao invés de ser inimigo. Tem um especialista em futuro, né, em previsões de futuro nos Estados Unidos, que ele fala muito isso. Eu não acredito
que a gente vai ser inimigo dos robôs, mas que a gente vai ter uma parceria importante, né? Enquanto o robô faz algo que seja mais básico, eu invisto meu tempo para fazer algo que seja mais relevante e talvez até mais alinhado com o que eu gosto, né? Não ficar fazendo tarefas mais repetitivas. E o que cresce muito com essa realidade toda, né? Tipos de serviços de forma geral. Então, temos uma realidade hoje, além da chegada da tecnologia, que é muitas pessoas decidem não ter filhos, né? Então, a população começa a ser muito maior, cada vez maior, de pessoas que decidem não ter filhos. E por conta disso, tem uma vida mais individual, tem uma dependência aí de não conhecer a tecnologia, porque não nasceu nessa realidade, agora precisa se inserir nesta realidade, e não tem muita gente próxima dentro de casa para ajudar. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma necessidade de profissionais que sejam especializados no tratamento, no acompanhamento de idosos, na inserção desses idosos nessa realidade mais virtual, que ajude nessa transferência de conhecimento e possa ajudar nesse sentido, possa realmente contribuir. Então, por exemplo, o gerente de herança. Quando a gente fala que as pessoas decidem não ter filhos, não tem um movimento que seja natural de, quando eu morrer, fica tudo para os meus filhos. Então, tem uma pessoa que te ajuda a administrar um pouco e sugere algumas alternativas do que fazer com a sua herança, já que você não tem um herdeiro claro, né? Especialistas em networking social é quem vai inserir esse idoso nessa nova realidade. Por exemplo, hoje tem vários planos de saúde que a autorização de guia de exame, por exemplo, não tem mais o lugar físico onde a pessoa vai lá e autoriza a sua guia. É virtual, né? Pela internet e tal. O idoso muitas vezes não sabe. Então, tem uma pessoa que vai ajudar o idoso nesse sentido. Conselheiro de aposentadoria, né? Não sei o que fazer, como eu vou investir meu tempo e o meu dinheiro durante a minha aposentadoria. Tem uma pessoa que ajuda o idoso nesse sentido. E aqui uma curiosidade de algo que já existe hoje também, que é um serviço aí para a sociedade, que é Ministro da Solidão. Eu não sei se vocês viram essa reportagem, que é mais recente, acho que do final do ano passado. O Reino Unido tem um índice muito grande de pessoas que relatam sentir solidão com muita frequência. E tem pesquisas que mostram que a solidão é responsável por 50% dos suicídios. Então, com o intuito de resolver ou de minimizar o impacto disso para a população, o Reino Unido construiu ou criou o Ministro da Solidão, que são pessoas responsáveis por cuidar dessas pessoas que se sentem solitárias, criar eventos para que elas possam se conectar e minimizar os impactos disso. Então, isso já existe, né? Uma realidade que já está por aí e está relacionado a essa demanda de serviços que eu comentava com vocês. E aí, não menos importante, que já é uma realidade hoje e tende a ser cada vez mais forte para o futuro, tudo que está relacionado a meio ambiente. Então, a gente sabe que a água é o bem mais importante e mais escasso do planeta, né? Então, toda forma de extração, de purificação de água, de prevenir ou de se antecipar a desastres que possam acontecer e que tenham impacto no meio ambiente nesse sentido, serão cada vez mais necessários. Então, desde um purificador de água, que é uma pessoa que encontre formas diferentes de trazer água para as pessoas de uma forma que possa ser consumida, até revivedor de animais extintos. Então, tem grupos, por exemplo, estudando como é que eles pegam um elefante, que é um animal que ainda existe, e faz uma transformação genética nele para que ele vire um mamute, que é um animal que não existe mais, mas que eles querem trazer de volta. E aí tem uma discussão grande nesse sentido de benefícios ou não disso, né? Por um lado, você traz de volta uma espécie que não existe mais, por outro, você penaliza outras espécies para que isso aconteça. Então, independente da discussão que está por trás, essa tende a ser uma demanda para o futuro também. E o geoengenheiro, que são aquelas pessoas que cuidam de tudo que está relacionado a minimizar os impactos do aquecimento global. Então, o meio ambiente está hoje como prioridade para muitas pessoas, para muitas empresas, e tende a ser ainda mais daqui para frente. Por último, mas não menos importante, a realidade que a gente tem do desaparecimento das empresas, né? Então, hoje, muitas startups surgem, a gente sabe que especialmente os jovens estão optando hoje por não ir muitas vezes para grandes empresas, para multinacionais, e preferem trabalhar numa startup ou abrir a sua própria startup, mas tem uma realidade dura no país hoje e uma previsão de que 4 em cada 10 empresas vão desaparecer nos próximos 5 anos, especialmente as startups, né? Então, é uma realidade que a gente precisa compartilhar, porque tem um interesse grande das pessoas em migrarem para esse mundo, mas tem um impacto disso também, que é importante conhecer. E tem outras que funcionam muito bem, né? E que mudam realmente a forma em que a gente vive e os hábitos que a gente tem. Então, por exemplo, né, o Airbnb mudou completamente
todo o mindset que a gente tinha aí de hospedagem. Então, os hotéis sofreram um pouco com isso, porque agora eu tenho outra alternativa além do hotel para me hospedar. O Uber, com toda a discussão que foi quando veio para o Brasil versus o táxi. Agora, além do Uber, tem zilhões de outros aplicativos aí para se locomover na cidade, né? O Spotify, ninguém mais quase compra CD de música hoje em dia, porque o Spotify está disponível para que a gente ouça o que quiser, na hora em que quiser, com toda a facilidade e ter na palma da mão, né? Porque está no seu celular. O TripAdvisor, que reúne as informações todas de uma forma mais simples quando você quer fazer uma viagem. O Waze, que até algum tempo atrás a gente não tinha nem GPS, né? Era realmente aquele guia gigante que ficava dentro do carro. E aí veio o GPS para facilitar a gente conhecer o caminho. E agora o Waze, além de te dar o caminho, ele te fala do trânsito. Então, isso tem um impacto muito significativo e muda muito as decisões de como é que as pessoas trabalham, né? Quando a gente pensa nos coworkings também, os escritórios mudam de forma, de dimensão e de formato de trabalho. A forma como a gente consome as coisas muda muito, como a gente se diverte. Então, isso tudo tem mudado e tem impacto significativo já hoje e terão ainda mais. Então, muitas coisas que a gente nem imagina que possa surgir, muitas profissões que a gente talvez pensasse ser impossível, e o impossível é só questão de opinião, né? É possível. Então, só para compartilhar com vocês alguns exemplos interessantes. Designer de bebês, por exemplo, o que seria isso, né? É realmente a possibilidade de você escolher não só características físicas de um bebê, de um filho que você queira ter, mas poder escolher, inclusive, traços de personalidade. E aí, isso pode ser modificado. Então, hoje já tem algumas estruturas, né, de inseminação artificial, fertilização in vitro. Tem pessoas que quando vão adotar, escolhem as características do seu filho e tal. Isso tudo se junta em algum momento e nós teremos profissionais que podem mapear e criar um bebê mais ou menos da forma como os pais gostariam que fosse, fisicamente e do ponto de vista de personalidade também. Um pouco assustador, na minha opinião, esse ponto. Mas, enfim, é uma realidade que está por aí. Alfaiate digital, esse é muito legal, eu gostei muito dessa ideia, porque com o crescimento do e-commerce, cada vez mais as pessoas compram pela internet, por vezes roupas, inclusive, quando chega em casa, não serve, e aí você devolve, e as empresas têm um custo com isso, né, na devolução, e depois manda para sua casa de novo e tudo mais. Então, o alfaiate digital é alguém que vai até a sua casa com um equipamento para tirar todas as suas medidas, e isso fica registrado no sistema da empresa. Quando você faz uma compra pela internet, antes de mandar a roupa para sua casa, eles já ajustam com as medidas que eles têm da gente, né? Então, algo interessante que pode facilitar bastante a vida aí, tanto das empresas quanto dos consumidores. Outro curioso, cirurgião de memória. Então, imagina que eu tenho um trauma, que tenho uma memória muito ruim e que eu não quero mais ter essa memória. É possível cirurgicamente, de forma aí pouco invasiva, mas é uma cirurgia, transformar essa memória, eliminar a memória ruim e substituir por uma memória melhor. Essa também é uma realidade que não está muito distante. Administrador de morte digital, por exemplo, né? Hoje as pessoas estão muito digitais, como a gente viu lá no comecinho, né? Tem perfis aí espalhados em todas as redes sociais. Normalmente o que acontece se uma pessoa morre? Os perfis continuam ativos. Dificilmente alguém lembra de ir lá e cancelar a conta e etc. Esse administrador de morte digital é alguém responsável por garantir que a identidade digital dessa pessoa também desapareça se a pessoa já não está mais entre nós, né? Então, faz todo esse controle e essa administração. O desorganizador corporativo, essa é uma tendência grande também, acho que vai ser realmente muito importante, que é a estrutura como as empresas funcionam hoje, né, de forma hierárquica, com esses organogramas que são bem hierárquicos, elas não vão funcionar mais muito em breve. Algumas hoje já têm problemas por conta disso. Então, o desorganizador corporativo é alguém que vai lá para bagunçar isso tudo de fato, desestruturar todo esse organograma, essa estrutura, para criar uma nova, do zero, que realmente funcione e atenda às novas demandas. E o consultor de simplificação, algo super necessário hoje em dia, com tantos negócios complexos, com tanta dificuldade que se tem, a necessidade de simplificar as coisas e os processos é incrível, né? E fundamental realmente. Então, o consultor de simplificação vai ser cada vez mais necessário. Então, só alguns exemplos de profissões que talvez a gente não tivesse imaginado antes, ou talvez a gente achasse inclusive impossível, por exemplo, um cirurgião de memória, mas que é real, já tem testes aí pelo mundo acontecendo, alguns já existem, já funcionam, e muito em breve a gente vai se deparar com isso mais próximo da gente. A ponto de que
Só para ter uma ideia da estatística, né? 65% das crianças que existem hoje, trabalharão em empregos que ainda não existem. Então, imagina, 65 é um número muito expressivo. A gente está falando de mais de 50% das crianças que nós temos hoje vão fazer coisas que a gente ainda não imagina e que a gente ainda não sabe o que vai ser, porque eles nem existem. Então, é realmente bastante impactante isso tudo. E aí, com essa avalanche de informações, a gente pensa, né? E agora? Como é que eu lido com isso tudo? Como é que eu escolho a minha profissão frente a todas essas informações, né? Se já está difícil escolher hoje, conhecendo tudo que tem disponível no mercado, que não é pouco e que me deixa confuso, pensando nesse futuro que é incerto e que vai ter um monte de coisas que eu ainda não sei, como eu posso me preparar para isso? Como eu posso escolher essa minha profissão? E a Ingrid vai contar um pouquinho para a gente mais informações disso e qual é a solução para a gente se preparar para esse novo momento. Super obrigada e a gente volta a falar mais no finalzinho. Vamos lá, gente, dando continuidade aqui, então, vamos pensar, então, como a gente se prepara, né? E uma das reflexões que a gente gosta de fazer é levar um pouco em conta, né? Essa frase que pra gente faz muito sentido, né? A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Então, se a gente começa a ter cada vez mais clareza de para onde as coisas vão, como as mudanças potencialmente vão impactar o mercado, as demandas, então a gente pode sentar aqui e chorar junto, ou a gente pode começar a pedalar nessa mesma velocidade. Então a gente está falando muito de acompanhar, né, ter visibilidade dessas mudanças e estar cada vez mais preparado para isso. É isso que a gente acredita, tá? E aí, dentre os muitos estudos que existem e os apontamentos, né, que vêm sendo feitos, o que a gente encontra, né? Existem algumas habilidades que elas permanecem sendo super importantes para as demandas que o mercado oferece e que ainda não conseguem ser utilizadas através da inteligência artificial com precisão. Então, elas passam a ser habilidades que a gente, se ainda não tem, a gente precisa cada vez investir no desenvolvimento delas, que é o que vai fazer diferença na minha colocação, no meu sucesso no meu negócio, seja lá o caminho que eu escolha, né? E eu vou passar um pouco por elas. Uma delas que a gente vai falar é resolução de problemas complexos e que de forma bastante prática foca na solução do problema, né? Hoje a gente vê nos ambientes corporativos e em muitas outras tantas demandas bastantes discussões grandes, alongadas e tudo mais, e muitas vezes pouca acabativa, né? Então, isso ganha relevância no sentido de ganhar praticidade e a gente ter foco no que efetivamente precisa ser feito. Negociação, se hoje tem valor, segue sendo uma habilidade ainda mais valorizada, porque aqui a gente está falando do quê? Né? Está falando da habilidade de eu ter clareza do meu objetivo, de eu entender meu interlocutor e, através de uma boa comunicação, tentar alcançar o objetivo que eu tenho, de forma, se não exata, mais próximo daquilo que eu idealizei, né? Então, a gente vai falar junto disso de influência, né? Capacidade de ir e vir, essa é uma habilidade que segue tendo bastante relevância. Uma outra é a tomada de decisão. Então, quando a gente fala de tomada de decisão, aqui a gente está pensando muito numa lista de alternativas, né, possíveis para se encontrar um caminho, uma solução. E uma pessoa que vai ter uma boa habilidade nisso é aquela pessoa que consegue ter conhecimento necessário para entender os caminhos e as potenciais consequências, né, das escolhas que podem ser feitas e, de forma assertiva, poder fazer a melhor escolha dentro as possíveis, né? Sabendo que toda escolha tem seus ônus e bônus, mas é a pessoa que vai estar mais preparada para avaliar de forma prática o que se ganha, o que se perde, e poder fazer isso de uma forma mais tranquila e com bons resultados. Vai se falar muito de resiliência, né? Se hoje as pessoas já vivem essas demandas, e isso já é uma coisa que bateu na porta e já entrou, isso ganha também relevância. E o que né, quando a gente está falando de resiliência, estamos falando exatamente do quê? Eu brinco que é como se fosse o nosso elástico interno, né? A capacidade de até onde eu consigo ir e voltar sem fazer grandes estragos em mim mesmo, né? Então, é uma pessoa que vai ter habilidade para se adaptar às mudanças, passar por situações difíceis e muitas vezes frustrantes, superar obstáculo e sair basicamente inteiro disso tudo. Então, são pessoas, de forma geral, bastante automotivadas e com essa plasticidade, tá?
Criatividade segue sendo, né, uma característica bastante humana e ainda pouco aplicável pela inteligência artificial. E o que a gente tem visto muito, né? A gente tem alguns estudos recentes que falam o seguinte: uma criança, né, na primeira infância, ela tem uma capacidade, né, de criatividade muito alta. A gente fala aí em torno de uns 85%. Que é quando, inclusive, eles testam e vão aprender o que dá certo, o que dá errado, e tudo pode. Conforme a criança vai se desenvolvendo, amadurecendo, tem várias coisas que vêm junto com isso. Eu vou aprendendo regras, vou entendendo como dentro dessa sociedade as relações se estabelecem. Então tem uma parte que vou sendo moldada e que isso faz eu conviver bem dentro dessa sociedade, mas tem também tudo que eu vou perdendo em termos de criatividade, para as coisas vão se dando de maneira bastante pronta, né? E esses estudos falam que esta queda, ela chega numa idade entre 20 e 25 anos, numa pessoa com capacidade criativa em torno de 15%, né? Então não é uma queda, é quase um rombo, né, que acontece na nossa vida. E aí a gente fala, né, que muito do desafio hoje das escolas, além de, entre outros tantos, é poder desenvolver soluções e formas de aprendizado que pelo menos minimizem essa queda, né, para as pessoas poderem se manter criativas, porque isso fará diferença no mercado de trabalho. Pensamento crítico, que aí a gente envolve basicamente duas questões, né? Conhecimento e, por outro lado, conhecimento e informação, e, por outro lado, criticidade mesmo, de eu poder olhar e ampliar a forma de ver as coisas, né? Gerando outras rotas, outras soluções. Então, é uma pessoa que efetivamente vai ter capacidade de ampliar e sair de, muitas vezes, discussões muito dicotômicas entre branco e preto, certo e errado e tudo mais. Relacionamento segue sendo uma habilidade, então, se hoje já é, isso também ganha relevância, que aí é efetivamente a habilidade de eu me colocar no lugar do outro, então a empatia, né? Como é que eu consigo ver isso e me posicionar? Como é que eu consigo me comunicar de uma forma efetiva? Então, a comunicação ganha também bastante relevância. A escuta, né? Do mesmo jeito que eu falo, eu poder ouvir qual é a demanda do outro. E pessoas que são bem relacionadas acabam tendo uma circulação muito mais fácil nos ambientes. Isso vai ser bastante mais valorizado. Conhecimento da tecnologia, eu não preciso nem vender muito esse peixe, né? Porque afinal a Rê estava até agora aqui só falando disso. Então, se em algum momento a gente ainda vê conhecimento de tecnologia como um diferencial, definitivamente isso deixa de existir. Então, é quase que um elementar e básico, e sim, é disso para o que você tem adicional, né? Eu posso gostar mais ou menos. Mas a questão não vai ser essa, ou eu fico longe ou perto disso, eu me distancio, me aproximo da realidade que o mercado vai oferecer. Tá? Inteligência emocional, hoje já bastante falada, mas não necessariamente com viés muito para o mundo organizacional, mas por que isso ganha relevância? Quanto mais eu consigo identificar as emoções que em mim acontecem, isso facilita eu conseguir identificar no outro, e o que facilita muito as interações, né? Então, quando a gente pensa nas posições de gerenciamento, e a Rê falou muito, né, que ganha relevância, essa vai ser uma habilidade requerida. E pessoas que fazem isso de uma forma mais fácil, fluida, terão mais condição de estar nessas posições de maneira tranquila, tá? E flexibilidade, né? Essa capacidade de se adaptar num ambiente de tantas mudanças e de ser versátil, né? Ora eu estou numa posição, ora eu estou numa função, ora eu estou num contexto. Com tudo que a gente está falando da tecnologia ganhando espaço, essa pessoa passa a ganhar muita empregabilidade, então é uma pessoa versátil que pode estar em posições diferentes, fazendo funções diferentes, e para a organização bastante atrativa, né? Então as pessoas também vão olhar com muito bons olhos essas pessoas. Bom, e aqui entrando um pouco em dicas, né? Dicas de o que pensar, como fazer, mais focado em pessoas que estão numa fase, né, de busca e dessa escolha profissional, mas que são questões bastante importantes. Sempre, gente, aqui acho que é a partida inicial, né? A gente tem que buscar autoconhecimento, no sentido de quais são as coisas que eu faço com mais naturalidade, quais são as coisas que efetivamente me geram prazer, alegria. Porque quanto mais ligado a isso a gente tiver, a capacidade da gente ter uma carreira de sucesso aumenta. Porque, primeiro, que eu faço com mais facilidade coisas que eu gosto e sei fazer. E segundo, que com mais feliz eu estou no trabalho, né, mais feliz de forma geral minha vida fica. Afinal, o trabalho hoje tem uma demanda importante no nosso dia a dia.
Pesquisar muito, então ler, entender, fazer comparações entre universidades, cursos, coisas que estão por vir e não assumir os nomes, né? Às vezes, nomes de coisas em lugares diferentes representam coisas diferentes, não necessariamente coisas iguais, tá? Estudar o mercado de trabalho e entender o que as empresas procuram, né? Por vezes, uma empresa pode estar procurando uma pessoa com determinada formação, mas para fazer uma atividade tipicamente não prevista para essa formação. Por quê? Eles estão valorizando o conhecimento adquirido e querem moldar essa pessoa em termos do que é aquele ambiente de trabalho. Então, para eu poder buscar, eu preciso saber o que estão buscando, procurando, né? E poder fazer esse match da melhor forma. Participar de forma geral de palestras, congressos, feiras, coisas que são organizadas tanto por instituições de ensino como outras instituições parceiras para esse momento de escolha profissional. Conhecer as universidades e tentar participar de atividades que acontecem lá. Ao longo do ano, as atividades fazem feiras, até eventos de portas abertas para a comunidade. Então, eu estar lá me propicia a chance de conhecer, me conectar, entender o quanto gosto, não gosto daquele ambiente. Então, isso passa a ser um diferencial no momento da escolha. Conversar com profissionais que já estão no mercado, né? Então, entender quais são os desafios, o que potencialmente aquela pessoa realiza dentro de uma empresa, ou mesmo em outros segmentos, né? Trabalhando com coisas variadas, quais são as fontes de frustração. Na verdade, se a gente for resumir, é entender a vida como ela é de verdade, não aquilo que necessariamente eu idealizo, né? Visitar ambiente de trabalho, de carreira, para pensar que eu estou pensando em seguir. Gosto, não gosto, me sinto bem, não, se faz sentido comigo ou não. Está preparado do ponto de vista comportamental, né? Então, com base no que a gente falou das habilidades, se hoje eu olho para isso e falo, nossa, resiliência talvez seja uma oportunidade, flexibilidade não é minha zona de conforto mesmo. São coisas que, quanto mais clareza eu tenho, mais oportunidade eu tenho de mudança também. E aí é eu colocar energia nisso, tá? Contribuir de forma geral para um planeta melhor. Então, hoje, essa é uma agenda que já existe, só ganha relevância, né? Então, a gente tem que estar plugado nisso, e isso vai fazer diferença na hora de buscar oportunidade. E está ligado nas notícias do mundo, né? Não dá para se manter alienado, não sabendo o que está rolando, para onde as coisas estão indo, o que a gente está influenciando, o que a gente está sendo influenciado. Isso também é uma questão que hoje, desde uma entrevista de emprego até outras tantas coisas que a gente pode se passar, né, em termos de situações, isso está sendo levado em conta. Então, assim, gente, de forma bastante resumida e mais final, novas oportunidades, novas missões e responsabilidades vão existir, né? Então, por um lado, acho que é uma notícia, inclusive, que gera na gente um entusiasmo, e o desafio é o quão aberto eu estou para isso, o quão disponível para aprender coisas novas e desenvolver habilidades novas eu estou também propício. Porque se isso eu não tiver, é onde potencialmente eu vou ter mais dificuldade. Caso contrário, é eu, né, seguir alinhado com as coisas que estão vindo, tá? De forma bastante geral é isso. Bom, gente, é isso. Super obrigada pelo tempo disponibilizado de vocês, estar aqui com a gente. Foi um prazer poder compartilhar essas informações e espero que de uma forma ou de outra tenha ajudado vocês. Obrigada, pessoal. O vídeo vai ficar disponível. A gente manda o link para vocês depois, então vai ficar gravado. Se vocês conhecerem alguém que possa se beneficiar também dessas informações, enfim, dessas dicas, fiquem super à vontade para compartilhar. Então, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, pela participação e qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Obrigada e bom descanso para todo mundo. Tchau.